Olá, este é o quadro de entrevistas especiais do programa Superação e hoje conosco temos o privilégio de estar recebendo aqui o Tenente Sendim, uma autoridade do Corpo de Bombeiros, engenheiro civil, participando dessa corporação que é o Corpo de Bombeiros já há 18 anos e vamos ouvir um pouco a respeito do que é essa profissão, do que é atuar como um bombeiro na cidade de Piracicaba. Tenente Sendim, muito obrigado por nos receber aqui nessa tarde, participando junto conosco do programa Superação. O prazer é nosso, André, de poder divulgar um pouquinho para a população do que o Corpo de Bombeiros faz para a comunidade no dia a dia, de como está a nossa estrutura. O prazer é todo nosso. Tenente, fala para a gente um pouquinho o que seria hoje, qual é o papel do bombeiro na nossa sociedade? Bom, André, o bombeiro foi criado muito tempo atrás para apagar fogo. Hoje nós fazemos um pouco mais do que apagar fogo. Em Piracicaba nós atendemos 75% dos nossos atendimentos são na área de resgate. Então hoje o bombeiro apaga pouco fogo e faz muito salvamento, faz muito salvamento em trânsito principalmente, nos acidentes de trânsito e tudo mais. Uma outra coisa que o bombeiro faz, que poucas pessoas sabem, é a parte de prevenção. O Corpo de Bombeiros tem uma seção de atividade técnicas em que faz análise e vistoria em edifícios. Isso faz com que diminua bastante o número de incêndios. Graças a Deus nós temos em Piracicaba poucos incêndios. Isso em virtude do trabalho bem feito na área preventiva. Nessa linha que o senhor colocou, vamos aproveitar um pouco esse espaço que a gente tem dentro do programa Superação e falar um pouco para todos aqueles que nos acompanham, não só na cidade de Piracicaba, mas em todo o mundo, através da internet. O senhor, com toda a experiência que o senhor já tem, dá algumas dicas de primeiros socorros para aquelas pessoas que de repente se depararem com alguma ocorrência, com algum acidente de trânsito, alguma ocorrência nesse sentido. O que a pessoa tem que trabalhar, quais são as primeiras atitudes que elas devem ter na questão de primeiros socorros? Bom, André, antes de falar em primeiros socorros, acho que é importante a gente frisar também essa questão preventiva. Não só o bombeiro trabalhar preventivamente, mas as pessoas se prevenirem para que não aconteça um acidente. A maior parte dos acidentes que a gente se depara são acidentes evitáveis, que poderiam ter sido evitados se a pessoa tomasse um pouco mais de cuidado, seguisse as regras de segurança que praticamente todas as pessoas conhecem. Então, a nossa primeira dica é se prevenir, é não deixar o acidente acontecer. Mesmo assim, nós estamos sujeitos a acidente, mesmo as pessoas mais precavidas se envolvem em acidentes. Então, a nossa dica começa na maneira de acionar o Corpo de Bombeiros. A pessoa tem que saber onde ela está, tem que saber o endereço de onde ela está. Aqui em Piracicaba nós temos aparelhos GPS em todas as viaturas, o que é uma novidade, nem todas as cidades têm, aliás, poucas cidades, né? Piracicaba foi pioneiro nesse trabalho aí o ano passado, onde a Prefeitura Municipal aí adquiriu 5 aparelhos GPS. Então a pessoa tem que passar o endereço, os pontos de referência, exatamente o que está acontecendo e a quantidade de vítimas, se caso tenha vítima, né, a quantidade de vítimas, para a gente montar um trem de socorro mais adequado. Mas o importante é a pessoa se identificar, dar o seu telefone para a gente verificar se é real aquele chamado e falar onde está. Muita gente se desespera, pede socorro e não fala onde está, não dá dicas importantes, né, como a gente chegar lá. Então, quando vai ligar para o bombeiro, através do telefone 193, já leva escrito ali, se não souber de cabeça, o endereço, né, e falar exatamente onde está. Enquanto isso, o que a pessoa faz? Enquanto espera o Corpo de Bombeiros, o que ela faz? Se ela tiver algum treinamento de primeiros socorros, aqui é um espaço pouco curto, não dá para a gente ensinar, né, muita coisa, mas se ela tiver um treinamento de primeiros socorros, ela já pode começar a fazer uma análise da vítima, se ela tiver conhecimento, fazer até uma reanimação cardiopulmonar, que não é uma coisa muito difícil. Tá? O próprio bombeiro por telefone pode orientar isso, se ela tiver esse pré-requisito, né, para fazer esse tipo de atendimento. Mas ela tem que deixar, não pode ficar movimentando a vítima, tem que deixar a vítima estabilizada, onde a vítima parou no final do acidente, porque se ela vai movimentar a vítima pode ter o início de uma seção da coluna vertebral e terminar esse seccionamento da coluna vertebral. Então, quanto menos movimentar com a vítima, melhor. Ela só vai movimentar a vítima se realmente aquele local está em risco, é um local que está pegando fogo ou alguma coisa dessa maneira. Mas, em princípio, não mexer na vítima,
ligar para o Corpo de Bombeiros, ficar ao lado da vítima, dando uma assistência ali psicológica, né? E pedir maiores informações aí de acordo com o caso, que o bombeiro vai passar essa informação através do telefone 193. O telefone 193 funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano, não fecha nunca, não precisa de ficha. Em poucos minutos nós estaremos aí para te ajudar. Aproveitando, tenente, queria colocar também aqui, enfatizar essa questão que o senhor colocou, que o telefone 193 ele deve ser utilizado com prudência, ele deve ser utilizado da forma correta e não com trotes, não com pessoas usando indevidamente, como infelizmente ainda muitas vezes acaba acontecendo, né? André, você tem razão. Nós ainda temos, por incrível que pareça, 30% das nossas ligações não são ligações de emergência, não são ligações profissionais. São ligações ainda que a pessoa está ali perdendo o tempo dela e fazendo o bombeiro perder o tempo dele. E a gente quer deixar claro que em alguns casos isso pode configurar crime. Nós tivemos aí uns 4 anos atrás uma pessoa que ligou de um orelhão e começou a falar muita coisa errada para o atendente do bombeiro. O atendente do bombeiro identificou o orelhão, nós temos a relação de todos os orelhões da cidade, pediu para a guarda municipal comparecer até lá, eles foram lá e prenderam em flagrante essa pessoa. Pelas palavras que ela falou para o atendente, o delegado de plantão configurou como crime de desacato. Impetrou uma fiança para que essa pessoa pagasse, ela não tinha dinheiro, essa pessoa foi presa na cadeia de São Pedro, em plena rebelião dentro do presídio. Então, por uma brincadeira, ela se viu numa situação muito complicada, porque realmente em alguns casos é crime. E outro caso que serve de exemplo é um chamado falso que nós tivemos, e depois um veículo pegou fogo ao lado do quartel. Então nós tivemos que sair de onde a gente estava, que era um chamado falso, retornar próximo do quartel para apagar o fogo no veículo. Não precisa nem dizer que o veículo pegou mais fogo do que deveria, se essa pessoa não tivesse brincado com o Corpo de Bombeiros. A maior parte dos trotes nós conseguimos identificar que é um trote e não mandamos viatura para ocorrência falsa. Mas em alguns casos, poucos casos, a gente acaba soltando a viatura desnecessariamente. Não dê trote no bombeiro, ela pode precisar ir para a sua casa no momento que nós estivermos atendendo uma falsa ocorrência. Agora, o senhor teria para colocar para a gente, ao longo desses 18 anos de carreira dentro do bombeiro, dentro da corporação, uma ocorrência, um fato, um acidente que de alguma forma tenha marcado essa carreira do senhor dentro do Corpo de Bombeiros? Nós somos movidos a essa emoção, né? O bombeiro é movido à emoção. Ele é um profissional que estuda, que treina, faz tudo com profissionalismo, mas o que faz o bombeiro sair correndo para salvar uma vida é a emoção de salvar uma outra vida. E a gente, nesses 18 anos, como você mesmo disse, a gente passou por centenas de casos aí emocionantes, uns felizes, com finais felizes, outros com finais não tão felizes. Mas o que mais me marcou foi um acidente na rodovia Rio Claro Piracicaba. O caminhão saiu da pista, no caminhão estava o pai, a mãe e uma criança de uns 12 anos. O pai infelizmente faleceu na hora. O caminhão ficou as vítimas ficaram embaixo do caminhão e com algumas árvores, né, de uns 15 centímetros de diâmetro, impedindo que a gente retirasse as vítimas. Então a gente conseguia ver as vítimas, mas as vítimas estavam presas. Nós não poderíamos utilizar a nossa tesoura pneumática para cortar, porque ia torcer a madeira, e a madeira passava na garganta da mãe. Então qualquer movimento com a árvore ia acabar de sufocar a mãe, que estava já ofegante. E a mãe conseguiu colocar o braço no meio das árvores e segurou meu braço. Ela segurava com uma força que começou até a cortar, a unha dela cortava meu braço. E eu não podia deixar de tirar o braço, não podia tirar o braço dali, porque era o contato que ela tinha com a vida ali. O único contato, o pedido de socorro que ela conseguia fazer era esse. Ela apertava meu braço esquerdo e eu não podia ser rendido por um outro bombeiro, porque ela estava segurando meu braço. Então eu fiquei serrando com uma serra própria para isso, né? E dava cãibra, e o braço parava e eu tinha que continuar porque não dava para trocar o bombeiro. E a filha, também emocionada, ela falava: mãe, não morre, mãe. O bombeiro chegou, ele vai salvar a gente, não morre, mãe. Então era uma situação muito emocionante, né? Não tinha bombeiro ali que não estivesse chorando, uma responsabilidade muito grande, porque todas as esperanças da mãe e da filha estavam na nossa pessoa, né? No Corpo de Bombeiros. Então realmente foi uma da ocorrência mais
mais traumática, né? E a gente, até hoje eu escuto aquela voz, mãe, não morre, o bombeiro chegou. Então, isso realmente marcou bastante a gente, graças a Deus conseguimos tirar as duas com vida. Viu? Realmente, sem dúvida, foi a mais marcante.